Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje, há muito tempo, eu mesmo me questiono, né, e conversei ao longo de todos esses anos aí com outras pessoas, e a gente troca ideia, né, não só homem com mulher, tudo isso aqui, sempre os assuntos, quem é mais esotérico, mais místico, mais espiritualista, começa a questionar certos aspectos que as outras pessoas têm outros interesses, nem querem saber sobre isso. Mas muita gente experiencia sempre as mesmas situações. Sempre as mesmas situações. E não compreende por quê. Né? Por que você atrai certos tipos de situação constantemente, atrai coisas similares constantemente, até pessoas, relacionamentos idênticos, tudo às mil maravilhas, e de repente, pá, acontece exatamente a mesma coisa, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, hoje, estou trazendo uma especialista para falar sobre esse aspecto, porque isso aí deve ter um fundo de psicologia fabuloso. Então, é isso. Nós já vamos ver isso já. Deixa eu trazer minha convidada. Como vai, Josi Mansur? Quanto tempo a gente não se vê, né? Diego, querido. Muito feliz de estar aqui contigo de novo, né? E poder conversar um pouquinho, né? Obrigada. É um prazer revê-la. Josi, outro dia, quando eu fiz contato para que a gente falasse aqui sobre esse tema, você achou até interessante, né? Porque eu quero que você dê continuidade a esse ponto de vista aí que você vai passar para nós, que eu estou curioso demais sobre isso. Quero ver se eu consigo resolver essa questão na minha vida. Mesmo já no fim da vida, se eu conseguir resolver, já é mais uma etapa vencida. Quando tu me chamaste para falar sobre esse tema, né, e me colocaste essa questão, eu fiquei refletindo sobre ela, né, e pensei que a maioria das pessoas ainda não estão nesse ponto de raciocínio, de questionamento, de autoquestionamento, né? Mas a raça humana, o ser humano que está evoluindo na cadeia planetária terrestre, na nossa Terra especificamente, isso está dentro dele, esse questionamento, né? O porquê repetimos coisas. E essa questão também está na evolução da nossa própria cadeia, do nosso próprio sistema solar, do nosso próprio planeta. Por quê? Toda ação, uma vez executada, ela tende a se repetir. Tá? Isso é uma expressão que está dentro dos ensinamentos esotéricos. Tá? Isso está dentro da doutrina secreta, isso está dentro de ensinamentos das grandes filosofias religiosas, né? De todas elas. Toda ação, uma vez executada, ela tende a se repetir. Agora, eu estou falando ação no sentido amplo. E ações, na manifestação, elas sempre vão ser duais. Tudo na manifestação é dual. Tá? Isso é um princípio. A dualidade vai nos dar caminhos para uma boa ação ou uma ação ruim. Né? As causas que vão gerar uma ação boa e uma ação ruim, né, também estão aí, porque elas são repetidas ao longo de ciclos. Né? Então, a repetição das ações, daí agora vamos puxar isso para a questão humana, né, para nós especificamente que estamos vivendo aqui nesse momento, elas estão atreladas a padrões. Esses padrões, eles são conscientes, alguns, tá? Que são aqueles padrões que eu digo, eu sempre fiz assim, quero fazer assim, não quero fazer de outro jeito. Sim. Né? Então, eu tenho consciência que eu estou repetindo algo que eu quero repetir. Né? Como, por exemplo, eu sei que, vou dar um exemplo bem básico, eu sei que bebida alcoólica me faz mal, mas eu gosto de beber e vou continuar bebendo. Perfeito. Era o meu caso no cigarro, né? Quando eu fumava. Então, é uma decisão de uma ação consciente. Eu sei que eu vou ter danos, né? E esses danos podem ser visíveis e podem ser
invisíveis porque eles vão ocorrer. Eu não faço com a bebida, eu não faço só danos físicos, eu faço danos psíquicos e danos espirituais também. Mas, enfim, eu opto por isso porque eu gosto, me dá prazer, gosto da tonturinha, enfim, né? As pessoas sempre dão justificativas para o que elas gostam, para o que elas desejam. E também existem padrões inconscientes que nós trazemos de vidas em vidas. Esses padrões inconscientes, Jung trabalhou muito com a questão do inconsciente coletivo, né? Que nós temos um inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo, e que nós trazemos isso ciclicamente de vida em vida. Né? Então, esses padrões estão atrelados a uma questão muito importante, que a raça humana ainda não se atentou, que é a causa do sofrimento humano. Opa! Tá? E qual é a causa do sofrimento humano? É a nossa própria ignorância de nós mesmos. E de todos esses sistemas que eu comecei a falar. Nós ignoramos como o cosmos se formou, nós ignoramos como o sistema solar se formou, nós ignoramos como a cadeia planetária se forma, né? Vem de uma outra cadeia para uma próxima cadeia. Nós ignoramos como a raça humana entrou nessa cadeia, como ela vem evolucionando dentro da cadeia. Você acha que tudo isso é importante alguém saber, Josi? Eu já pensei nisso, assim. Você acha importante as pessoas saber sobre cosmologia, tudo isso aí que você acabou de dissertar? Você acha que é importante você ter esse tipo de conhecimento? E se sim, por quê? Eu, pessoalmente, não consigo mais parar de estudar isso, porque isso me dá respostas. Né? Então, venho buscando isso desde a minha juventude. Né? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Por que esse sistema está dessa forma aqui? Por que eu estou nesse sistema solar e não estou em outro? Né? Eu sempre fiz esse tipo de questionamento. Claro, é o né? que todo mundo questiona. Então, eu percebo como uma coisa muito importante. Por quê? Eu parto de um pressuposto, dentro da minha trajetória profissional, né? Dentro do que eu estudo dentro da psicologia. Toda pessoa tem o direito de saber a sua origem. Tá? Ela tem o direito de saber. E ela tem o dever de percorrê-la. Tá? Então, quando uma pessoa vem para terapia, vem buscar tratamento psicológico, ela vem buscar tratamento de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É saber quem eu sou, de onde eu vim. Verdade. Só que a psicologia tradicional fica presa a uma linhagem dessa vida. Né? Ao papai e a mamãe, né? O máximo o vovô e a vovó, né? Bisavô e tal, fica por ali. Ela fica nessa linha, né? Rasa, né? E de uma vida, dessa vida específica. O que nós estamos tentando trazer aqui, pensar, refletir sobre o porquê nós repetimos coisas e situações, vai para além dessa vida também. Tem a ver com nidanas, o que você está falando? As nidanas que a gente traz para cá também ou não? Sim, porque o que são os nidanas? Né? Os nidanas são esse simbolismo de que está dentro, nós estamos dentro de uma roda do tempo. Isso. Tá? Essa roda do tempo ela tem vários eixos, né? Uma roda tem eixos, né? Tem um centro e tem eixos. Essa roda do tempo ela tem eixos, que são os nidanas, os 12 eixos, né? E que nós estamos presos dentro dessa roda. Por que presos? Porque nós estamos presos numa ilusão de que nós somos só o que está dentro desta roda. Verdade. Tá? E nós não somos só o que está dentro dessa roda, nós somos para além dela. Né? Se nós partimos do pressuposto de que o ser humano, né, o homem, né, ele é luz, fica estranho nós pensarmos como nós somos luz. Né? Se eu sou Atman, Atman é luz, né? Uma expressão usada, né, na filosofia hindu, nós somos Atman. Se eu sou luz,
opa, peraí, então eu estou com essa roupa aqui agora, mas eu sou luz. E se eu tirar essa roupa aqui, o que aconteceria? A maioria das pessoas vão dizer, se eu tirar essa roupa, eu morro. Tá, mas se eu morro e eu volto de novo, e visto essa roupa, onde a minha luz fica? Para que ela possa voltar? São perguntas que eu me faço. Sim. Né? Então, eu posso pressupor, a partir daí, né, que todos os sistemas esotéricos de iniciação nos mostram esse processo, que nós, buscando o autoconhecimento, nós temos que buscar pequenos processos nessa roda do tempo de nos iniciarmos em algum conhecimento. Então, nós temos que entender o que é a roda do tempo, nós temos que entender o que são os nidanas, nós temos que entender como a raça humana, né, serpenteia por toda essa roda, né? O porquê que essas ações, uma vez executadas, se repetem. Né? Nós temos que buscar o entendimento disso. Então, a tua pergunta, para mim, me fomentou buscar isso. Né? Principalmente a questão assim, ó, se nós repetimos padrões, conscientes e inconscientes, tá? É porque nós ignoramos quem somos. Ao ignorarmos quem somos, nós não tomamos consciência desse conhecimento. Então, eu repito coisas por desejo, eu repito coisas por atração a essas ações que já foram dadas, né? Eu repito coisas por repulsão, né? Porque aquilo me causou muita dor, muito sofrimento. Né? Eu atraio isso de novo? Atraio isso de novo? Eu atraio isso de novo, porque eu não quero aquilo, mas eu vibro naquilo porque tem uma dor. Às vezes, por trás daquela dor tem um ódio. Tá. Né? Tem algo que a repulsão, né, me gruda ali. Ela faz eu vibrar naquilo. Né? Então, isso está tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo na raça humana. Né? Então, às vezes, o não entendimento da vida leva as pessoas a ações suicidas. Elas querem tanto sair daqui que elas acabam se colocando em encrenca. É verdade, sempre. Sem ter conhecimento consciente disso. Né? Então, eu vejo a raça humana, às vezes, se colocando em situações muito difíceis, e ela não compreende porque ela está nessas situações. E ela projeta para fora, como se o outro fosse o culpado disso. Sempre. Verdade. Né? E isso gera mais repetições de dor e de sofrimento. Tá, qual seria o início de... Primeiro você falou o entendimento da questão, né? Como é que uma pessoa pode começar a ter, primeiro, o entendimento da questão? Eu tenho que buscar isso, eu tenho que procurar entender aquilo. Mas, para isso, ela já precisa de uma iniciativa, ela precisa de um alicerce, ela precisa de um impulso para poder tomar essa iniciativa. Onde que ela busca isso? Dentro de si. Ah, mas e aí? Isso não está fora. Isso é uma coisa que eu vejo assim, ó, nesses meus anos todos de clínica aí, né, que são quase 35 anos de clínica, e mesmo na busca da gente em todos os estudos filosóficos, as pessoas querem buscar as coisas fora. Né? As coisas não estão fora, as coisas estão dentro de nós. Nós somos seres que trazem consigo todo o conhecimento que está aqui no planeta. Só que nós esquecemos. E nós temos que buscar lembrar quem nós somos. À medida que eu me conecto com o meu interior, né, e eu começo a fazer reflexões a partir de quem eu sou, de onde e com quem eu estou ligado, que eu estou ligado com seres de luzes muito maiores. Né? Eu estou ligado com um cosmos que tem tudo para ser evolucionado. Então, por que eu tenho que buscar as coisas fora? Então, só que existe uma questão nesse aspecto, na tua pergunta em específico, que nós repetimos também padrões mentais.
Ah, com certeza. Tá? Esses padrões mentais, que eu falei que são conscientes ou inconscientes, e que geram sofrimento, e que fazem com que a gente ignore, né, o próprio sofrimento, e aí a gente busca ir para fora, a gente projeta as coisas para fora para tentar facilitar um pouco a vivência, a gente acaba de novo se enredando nisso, tá? E nós entramos na roda, né, das repetições e dos sofrimentos novamente. Tá? Então, para que eu consiga encontrar uma saída, eu tenho que ter coragem de buscar esse conhecimento. E isso exige esforço. Você disse agora há pouco exatamente que buscar dentro de si. A pessoa que é uma buscadora, vamos falar dos buscadores, né? Não daquelas que não estão nem aí, buscam, esperam as respostas realmente que um terceiro lhes dê, não fazem o menor esforço. Mas nós, buscadores espiritualistas, a gente sabe que essas respostas estão dentro da gente, sabe, né? Mas não tem coragem de buscar. Não tem coragem de buscar por quê? Porque a gente tem medo de descobrir aquilo que está dentro da gente. A gente sabe que está lá, né? Mas está quietinho numa gaveta, como é, né? Tá guardadinho ali. Se você for mexer, cutucar o leão, aí você vai ter que enfrentar a si próprio. Isso, estou te perguntando isso porque aí entra o aspecto em que você trabalha muito, que é a psicologia, né? Como tirar de mim, ou do seu paciente, ou de alguém que vai procurá-la, o medo de buscar dentro de si as respostas que você acabou de dizer? Quer dizer, a pessoa tem consciência de que as respostas estão dentro de si, mas ela tem medo de buscar e encontrar mais do que ela quer saber. E ela pode não estar preparada. Isso existe ou não existe? Sim, isso é um fato, né? Só que esse fato, Grego, eu vejo assim, ó, o medo é uma sombra, né? E toda sombra, ela não é real, ela é só uma sombra. Bom, Se eu tentar trabalhar as coisas no nível da sombra, eu sempre vou ficar assombrado. Eu nunca vou conseguir trabalhar a coisa no âmbito da luz. Então, nós temos que sair da sombra, nós temos que tentar entender os nossos complexos, né, os nossos problemas, que são conflitos psíquicos, conflitos mentais, conflitos espirituais, conflitos de vários dogmas que nós vamos agregando ao longo das existências da raça humana. Né? Então, nós temos dentro de nós vários dogmas, eu vou usar essa palavra, tá? sim, porque claro. se eu usar a palavra mito, eu não gosto de usar essa palavra mito, né? Porque mito, para mim, é algo que contém conhecimento, tá? Mas nós temos dentro de nós vários dogmas. Dogmas religiosos, dogmas filosóficos, dogmas científicos, né? Dogmas materialistas, e dogmas que, às vezes, para algumas pessoas se tornam ideais, inclusive, né? Bandeiras que eu luto a vida inteira, e que não nos levam a autoconhecimento. Tá? E nos exaurem na busca disso. E às vezes a gente passa vidas e vidas repetindo a mesma coisa. Então, a tua pergunta lá no início, é válido que as pessoas busquem conhecer algo para além de si? Ou seja, no macrocosmos, para mim é fundamental. Puxa. Porque à medida que eu descubro que existe algo maior, né, e que o homem está dentro desse algo maior, que existe um macrocosmos, e que dentro desse macrocosmos tem um microcosmos que é o homem, tá? Para mim é uma premissa fundamental para a busca do conhecimento. E quando eu tenho essa linha, eu tenho algo para me segurar. Eu tenho algo para ter coragem de lutar contra coisas muito básicas, que são o medo da busca desse conhecimento. Tá? E para que eu busque isso, eu tenho que ter coragem. E coragem vem do coração, mente e coração. Né? Core, coração, força interna. Né? E o corajoso, ele busca, mesmo sabendo que ele pode sofrer vários danos durante a busca. Mas ele continua buscando. E isso eu vejo que é fundamental nós começarmos a refletir sobre isso.
porque senão a gente fica muito no linear do dia a dia, nos meus probleminhas particulares, né? E eu não vejo que esses problemas são idênticos. O problema que tu tem, eu tenho. O que nós dois temos, a maioria da raça humana tem. E qual é o maior problema? O próprio egoísmo. Esse é o maior problema. Esse é. É o maior problema. O egoísmo faz com que eu ignore as coisas e eu me separe de tudo. O egoísmo faz com que eu seja separado do cosmos, separado de ti, separado de todos os meus irmãos e irmãs. À medida que eu me separo, eu começo a sofrer. À medida que eu me aproximo da unidade, eu tenho alento, eu me sinto acolhida. Isso é altruísmo. Tá, mas como desatrelar isso das nossas crenças? Eu tenho uma crença. A crença vai me induzir a buscar isso que você está falando, que a gente deve buscar esse conhecimento, essa identificação de que existe alguma coisa superior, mas isso aí nós não aprendemos nada sozinhos, porque nos foi induzido, desde pequenininhos ali, né? E outras vidas também, como você disse, a gente vem carregando isso. Então, como se libertar disso para poder alçar voo rumo ao caminho certo de buscar verdadeiramente esse conhecimento? Porque é óbvio, você olha para isso, mesmo até os cientistas recentemente descobriram que o acaso não existe. Tudo que está aí, cientistas, não estou falando de qualquer um, falando isso aí, alguma coisa criou isso aí, alguma coisa desenvolveu isso aí, porque não é possível. Então, já existe essa ciência de que existe alguma coisa superior a isso tudo. Como desvincular, então, Josi, a crença, porque eu tenho que me livrar dela, eu tenho que me livrar disso para poder fazer que nem o Shiva, né? Matar o velho para dar lugar ao novo, né? Vamos dizer. Como que se faz esse processo? Eu sei que não é fácil, né? Exige um trabalho longo, mas como iniciar esse processo? Buscando o conhecimento. Eu vou ler para ti um trechinho aqui. Vamos lá, fica à vontade. A questão do conhecimento. Tá? A busca do conhecimento ou da gnose, que é conhecer, né? Sim. O conhecimento não se origina de fontes materiais, pois estas são de uma natureza diversa daquela da mente. Então, o conhecimento ele se origina de fontes para além da matéria. Pelo contrário, após o surgimento de causas de natureza não material, porque existe um conhecimento de causas de natureza não material, o conhecimento aparece para nós como tendo exatamente esta mesma natureza, não material. Isso é o que chamamos de vida presente. Então, nós temos uma vida presente, que tem uma natureza material, mas que vem de uma natureza não material. Cada estado mental surge na dependência de outro estado mental. Está vendo que semelhante atrai semelhante, que as coisas se repetem? Então, estados mentais de um Manvantara passado, né, vão ter o seu reflexo no Manvantara atual. Tá? Daí continua. A vida não é apenas um conjunto de causas e substâncias materiais, e sim uma série de eventos mentais, sendo que esta mentalidade, né, esse conjunto de eventos mentais, origina-se de mentes prévias de natureza similar. Então, grandes mentes que já conseguiram desenvolver grandes estágios em várias outras humanidades, em vários outros sistemas solares, em várias outras evoluções manvantáricas, nos deram a tônica porque nós temos que desenvolver agora. Por esta razão, a vida presente não é desprovida de causa. Então, ela tem uma causa. Tem uma causa para o sofrimento que estamos vivendo, tem uma causa para a falta de desconhecimento que temos hoje. Nem possui causa eterna, tampouco é causada pela mera materialidade. Como algumas teorias científicas acham, que matéria gera matéria, né? E espírito e matéria não se separam. Então, essa questão aqui é uma questão, respondendo mais especificamente o teu questionamento, só através do conhecimento, da busca do conhecimento, é que nós vamos encontrar a saída para o sofrimento.
Agora, qual é a fonte desse conhecimento? Como é que eu... Tá bom, eu assisto o Vida Inteligente agora, a nossa conversa, aí eu me questiono em casa assim, onde que eu busco onde que eu começo a procurar a trilha desse conhecimento? Porque o conhecimento que eu tenho é isso aí, livros, dogmas que você acabou de dizer, um monte de coisa que a gente vem engolindo aí. Não é nada nosso, tudo nos foi imposto, nós não tivemos a liberdade de sozinha aí crescer com a nossa experiência. Então, como buscar? Nós temos uma noção de conhecimento, e não é esse conhecimento que você está falando. Então, como entrar na senda, seria a palavra mais correta, do conhecimento mesmo, que vai me levar para algum lugar? Bom, essas questões que eu estou trazendo aqui são questões que eu me pauto nos meus estudos pessoais, né? Onde eu estudo a partir de doutrina secreta, a partir da filosofia platônica, a partir da gnose budista, ou seja... Grandes fontes. Então, assim, é onde eu pauto o que eu estou falando para ti, que é uma verdade relativa minha, né? Sim. Agora, cada um tem que buscar a sua própria fonte, né? Só que essas fontes que eu estudo há muitos anos, elas se pautam no grande axioma altruísta, do grande axioma do bem, né? E que se eu penso que esse bem é uno, que eu faço parte dessa unidade, eu tenho que ter uma conduta, né, que esteja ligada a essa unidade, a esse bem, a esse altruísmo. E à medida que eu me linko a essa busca do conhecimento, eu vou me polindo nas minhas imperfeições, e eu vou buscando ter uma vida um pouco mais virtuosa. Tu pode estar pensando, e as pessoas podem estar pensando, tá, isso é utópico, Josi. Pode até ser, tá? Agora, se eu acredito nisso, e aí vem a questão da crença, tá? Eu preciso acreditar nas ideias universais. E por que eu acredito nelas? Porque se eu pegar a história da humanidade, da raça humana, vamos a nossa, muito perto aqui, lá a origem da Índia antiga, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma, tá? Se eu pegar só essa parte da história, tá? E eu pegar as filosofias religiosas, o conhecimento que era pautado lá, ele tem um eixo que se repete, que é igual, que é a busca do desenvolvimento das virtudes. Nosso velho Sócrates, né? Virtude não se ensina, virtude se busca internamente. Pai virtuoso não gera filho virtuoso. A virtude se constrói, se busca internamente. Tá? Então, se eu pautar por essas ideias, os grandes estoicos, né? O nosso amado Sócrates, né? Se eu pegar essas ideias e eu trazer ela para a minha vida, e trazer ela também para todas as leituras que eu faço, para fazer um estudo comparado, eu percebo o que é o ensinamento que está linkado a uma linha de verdade e que é um pensamento sofista, ligado a uma linha falaciosa, mentirosa, dogmática. E isso nós temos que começar a ser atentos. Essa leitura que está tentando me enganar, ou essa leitura tem um fio de verdade? Eu posso talvez não concordar totalmente com ela, mas ela tem um fio de verdade. Então eu posso ler e tirar o fio e carregar para a minha experiência, me alimentar daquilo. A busca do conhecimento, ele tem que gerar alimento espiritual, ele tem que gerar alimento psíquico, ele tem que gerar alimento mental, tá? Assim como eu busco fazer ginástica para o físico, comer bem, dormir bem, eu tenho que fazer alimentos para o meu psíquico, para o meu mental, para o meu espiritual. Com toda certeza. E quando eu busco esses alimentos através de um conhecimento bom, né, limpo, eu consigo encontrar e desenvolver um certo discernimento na busca dessa verdade. Tá? E para isso, exige de mim esforço.
E esse esforço, hoje, nesse momento, eu vejo ele muito centrado na busca das virtudes. Tem uma virtude muito importante que eu vejo como que é a virtude da generosidade, que nos ajuda a ser menos egoístas, menos separatistas, menos dogmáticos. O generoso, ele não olha para quem ele dá porque ele tem, e ele parte do pressuposto que nada é nosso. Então, ele não dá nada dele, ele dá o que é de todo mundo, ele simplesmente troca, ele retribui. Se ele tem a mais, ele também dá. E se ele não tem a mais, mas ele tem, ele divide, porque ele se percebe como uma fonte de eterno vir a ser. Tá? Então, a generosidade, eu vejo que é uma das coisas que, se nós tivéssemos uma vida para praticar isso só, nós já daríamos um passinho, né? Na eliminação de sofrimentos que eu vejo que hoje, no momento da nossa atual sociedade, são os maiores sofrimentos, porque eu quero o que tu tem, eu não quero o que eu posso conquistar, daí eu invejo. É isso aí. Eu quero o que tu tem, porque tu já tem, né? Então tu tem a obrigação de me dar. Não, eu não percebo que eu tenho o dever de me esforçar para ter. Né? E isso eu não estou falando só em questões materiais, eu estou falando em questões internas. Não tenha dúvida, isso mesmo. Sabe? Então, eu preciso aprender a sofrer para aprender a sair do sofrimento. Né? Então, sofrer, nós estamos num planeta que o sofrimento é um ensinamento, então eu tenho que agradecer, eu tenho que ser grato que ele se apresenta à minha frente e diz, bom, vamos juntos encontrar uma solução, vamos juntos buscar uma saída, e a saída está que eu sou um único ser humano. Se eu me ver separado do outro, eu nunca vou encontrar essa saída e nunca vou me tornar generoso. Sim. Existe uma única raça humana. Verdade. Tá? Não existe isso que todo mundo prega, essa coisa que a raça humana se prendeu, a minha nacionalidade, a minha língua, a minha isso, a minha aquilo, meu território, brigam até hoje, se matam até hoje por territórios, né? Pobre Mãe Bume, que é a Mãe Terra, é um dos nomes da Mãe Terra, pobre Mãe Terra, pobre espírito planetário que nos deu tudo isso aqui, né? Que se colocou em sacrifício para construir tudo que está aqui, né? Que cumpriu uma lei, constrói isso, constrói aquilo, ele cumpre, ele constrói, e nós usufruímos de uma forma exploratória, usufruímos de uma forma egoísta. Então, eu vejo que se nós nos centrarmos numa única virtude, que é a generosidade, que, segundo os budistas, é uma das primeiras paramitas, né? Que é a generosidade, eu já vejo aí um bom caminho. Sasha, você está falando de uma coisa, acabei de voltar de lá, né? Eu estive na minha terra agora, na Grécia, onde eu nasci, Sim. E o grego tem essa característica, você estava falando, é interessante isso, que a gente tem, tradicional, a gente tem a filoxenia, né? São as pessoas, o grego tem o prazer de, quando ele recebe um forasteiro, vamos dizer, ele abre a casa dele e dá o que ele não dá para os filhos, para o visitante, sabe? E minha mãe era assim também, e eu tenho essa tendência também. Chega, você vai na sua casa, por exemplo, na casa da Josi, a visita lá, Josi, que bibelô lindo, de onde você trouxe? Não, eu trouxe, não sei de onde, é seu, você gostou, é seu. Sabe? Isso que é bondade, isso que é desapego. Então, você vivenciar isso naturalmente, realmente é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Agora, eu te pergunto, dizem que nós estamos num processo de transição, né? Cada um maionesa da sua maneira, né? Não sei o quê, resgate, disco voador e não sei quem, faz o que quiser, tem todo o direito. Nós já viemos com essas tendências que nós falamos agora no começo do programa, você falou isso que origina tudo isso que é o tema da nossa conversa hoje, né? O porquê, os repetitivos e outras coisas. Porque a gente já vem com essas tendências de outras vidas, tudo. Como você vê esse momento? Primeiro, você acredita que nós estamos numa transição, primeiro,
Segundo, numa transição, você acha que é um momento quando tudo aparece, né? É uma pororoca que eu chamo, né? O velho se juntando com o novo e aquele conflito, né? Como você vê esse momento? Você acha ele adequado para eu mudar de consciência, vamos dizer, para eu me tornar uma pessoa bondosa, espontaneamente, porque eu não consigo enfiar a bondade em você, não existe isso. Se não desenvolver aqui dentro, não tem jeito, né? Como é que você vê esse momento com todas essas necessidades? Olha, todos os ensinamentos esotéricos, tá? Eles falam que a roda do tempo, ela é cíclica. Nós passamos por vários ciclos. E dentro da filosofia indiana, nós estamos num ciclo chamado Kali Yuga. Isso. Tá? Que é um ciclo, né? Os gregos falariam um ciclo de obscuridade. Né? Lá na Greca tem a parte de baixo, é a parte mais baixa, mais obscura, que é o que vai fazer o impulso para um novo ciclo. Tá? Esse é um dos símbolos. Né? Aí tem um símbolo. Todos os ciclos, eles têm períodos de apogeu, tem períodos de desenvolvimento, tem períodos de decadência e depois um novo apogeu. Então, nós estamos passando por um ciclo de decadência de vários sistemas, de várias formas padronizadas, tá? E nós precisamos nos preparar para a subida de um novo ciclo. Então, tem um impulso que vai dissolvendo as velhas formas, né? E vai impulsionando, com energia renovada, novas formas. O ser humano ele tem que ser inteligente para perceber que ele tem que abandonar velhas formas e se preparar para entrar, vou usar a mesma terminologia, na próxima espaçonave. Tá? Se eu não me preparar para entrar na próxima espaçonave, eu nem vou ver a espaçonave passar. Verdade. Tá? Por quê? Porque eu estou grudada na minha. Né? E eu não vejo e nem levanto a hipótese que exista uma outra espaçonave. Tá? Então, esse momento é o momento que nós estamos tendo vários sinais de que a gente precisa voltar para dentro. Né? Voltar, nos recolhermos. Tá? E esse recolhimento é voltar para essa ideia que somos um, que precisamos estar juntos, que precisamos fazer grandes mutirões humanos de renovação do que é necessário para a raça humana evoluir. O egoísmo faz parte disso? O egoísmo é o que faz as coisas gerarem o sofrimento de todas as coisas. Né? É porque hoje eu percebo, vamos ver se eu consigo me expressar direito, hoje eu percebo que as pessoas estão egoístas, se fechando em si, pensando em si, tudo isso aqui. Eu vejo sob dois aspectos, né? O nocivo, que é só penso em mim, dane-se o mundo, e o segundo aspecto, você que é psicóloga, você já vai olhar com outra visão, é que, opa, eu estou olhando para mim. Eu, no egoísmo, eu estou olhando para mim. Então, ao olhar para mim, ao querer tudo para mim, tudo isso aqui, pode ser que seja um gatilho para acontecer o que você está falando, a grande virada. Por isso que eu perguntei do egoísmo. O egoísmo pode ser, às vezes, um gatilho para eu iniciar um... Sim. Quando eu te falei que uma das causas da gente repetir as coisas, as situações e as coisas é a ignorância, né? A ignorância é a fonte do egoísmo. Porque ao ignorar quem eu sou, eu me separo das pessoas. Sim. Ao me separar, né, dos semelhantes, eu me torno egoísta, egocêntrico, egóico. Né? Esse egotismo, que é a etimologia, a origem, o egoísmo é um egotismo, é algo que está na manifestação. Né? Quando há uma certa dualidade, esse egotismo está aí. Né? E eu tenho uma tendência a me separar. Quando eu acredito nessa separação e acredito que eu sou separado, né? Eu começo a alimentar essa energia egoísta.
Tá. E quanto mais eu alimento isso, através de desejos, de uma série de coisas que nós buscamos realizar, eu vou me afastando. Né? E se eu alimento o egoísmo, consequentemente, eu não vou alimentar o altruísmo. Eu não vou ser generoso. Com certeza. Né? Eu vou querer as coisas para mim. Ao querer e ter mais coisas, eu vou tendo poder. Eu vou me tornando mais vaidoso, eu vou me tornando mais egocêntrico ainda. Né? Eu posso me tornar muito vaidoso intelectualmente, porque eu tenho estudos, doutorados, títulos, eu posso me tornar muito vaidoso porque eu sou um grande cientista, eu posso me tornar muito vaidoso porque eu tenho muito dinheiro, então eu compro tudo. Então o poder vai tomando conta e eu acabo me tornando exatamente isso que eu atraí. Né? E isso gera sofrimento, tanto para mim quanto para os outros. E então, o leque da atração vai além das nossas percepções, né? Ele é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar, né? Então, se eu traço um caminho, eu vou atrair coisas daquele caminho. Se eu traço um caminho do bem, eu vou atrair coisas do bem. Se eu traço um caminho do lado contrário, do lado egoísta, do lado separatista, porque eu não gosto muito de trabalhar com essa coisa de bem e mal, né? Sim. Eu acho que a questão está na separação das coisas. Né? Se eu me vejo separado, eu vou traçar um caminho de sofrimento. Se eu me vejo uno com tudo e com todos, eu vou buscar um caminho de harmonia. Só que nós estamos num mundo onde a harmonia em si, né, ela é difícil de ser trabalhada aqui, no planeta Terra. Ele não é um planeta para que eu viva a plena harmonia. Ele é um planeta para que eu aprenda sobre a harmonia. E eu me torne cada vez mais, de vida em vida, um pouco mais harmônico, uno com tudo e com todos. Mas não é aqui que eu vou viver isso. Tá. Tá? Você acha que isso aqui é uma escola? Nós estamos numa escola. E eu vejo as pessoas, e não só as pessoas, eu me vejo assim também. A gente luta, busca, e parece que morre na praia. Né? Verdade. E aí passa a desacreditar das coisas. Não é assim. Eu posso lutar e nem sempre eu vencer. Mas a luta me trouxe aprendizados, me deixou mais forte, me deixou mais apta para continuar a luta. E, inclusive, me deu elementos para perceber, mas eu não preciso carregar todas essas coisas para lutar, eu posso ser mais leve. Isso. Eu posso ser mais feliz, eu posso ser mais alegre, eu posso ser mais otimista com a vida. Né? E não tão duro, eu não preciso carregar tantas coisas, eu não preciso estar tão presa a padrões. Para ser feliz, eu tenho que ter isso. Desapego, né? Desapego. Será? Tanto físico como em outras esferas, né? O desapego. Exatamente. Então, se eu me apego, é porque eu tenho desejo. O desejo vai gerar sofrimento. Então, se eu me desapegar de coisas, quem sabe eu vou ter menos sofrimento. Mas continua tendo sofrimento, Josi. Sim, essa é a terra do sofrimento. Só que sofrimento não precisa ser aquela coisa, como eu sou um pobre coitado, como eu sou... Não, o sofrimento pode ser um elemento para que eu aprenda. Né? Porque existem causas que geraram o sofrimento que não são só causas pessoais minhas. Tem causas que geraram o sofrimento coletivo. Tá? E eu preciso estar apta a trabalhar para que eu dissolva também esse sofrimento coletivo. Precisa ter entendimento disso, né? Quando tiver um entendimento, aí já vai entender o sofrimento. Eu sofro, mas eu entendo por que eu sofro. E não é essa sofrência que é chorinho aqui, dor lá. Não, é diferente, né? Uma coisa que você precisa vivenciar realmente para poder crescer. Quanto crescimento a gente não tem em cima dos nossos erros, das nossas quedas, dos nossos sofrimentos, vamos dizer. Então, basta tentar ver. Não é fácil, eu confesso que não é fácil. Não é fácil. Nós estamos numa escola que eu vou te contar. Não sei porque você e tantos que estão aqui ainda
nesse plano físico, alguma coisa a gente aprontou para estar aqui, né? Para presenciar isso tudo, né? Coisa... Mas eu também vejo assim, ó, às vezes eu me questiono disso, Grego, e se nós estamos hoje encarnados num tempo difícil, é porque, primeiro, nós temos que aprender coisas aqui. E depois, nós estamos preparados para estar aqui. Tá? Também acho. E existe dentro de nós um conhecimento muito ancestral. E nós temos que acessar esse conhecimento e trazer ele como ferramentas. Né? Hoje, nós não lutamos mais com espada de ferro, de aço, com bombas. Qual é a arma que nós temos que lidar? Eu uso um símbolo, é a espada da luz. Tá? Essa espada que nós temos que carregar dentro da gente. Tá? Esse é o cálice do Santo Grau. Olha. Esse é a arca da aliança. Nós temos dentro de nós essas armas. Esse conhecimento está dentro da alma, coração do homem. Né? Nós temos isso dentro de nós. E se nós meditarmos todo dia sobre isso, né? Ir para dentro e abrir isso dentro da gente, nós vamos ter inspirações, nós vamos ter ajudas invisíveis, tá? Nós vamos ter pequenos insights, nós vamos ter aquela força assim, ó, levanta e continua, filho. Verdade. Isso aí, Porque às vezes a gente leva tombos tão difíceis. Né? Esse ano que passou, eu levei um tombo muito duro, assim, eu perdi uma irmã e uma cunhada na mesma semana. Tá? E jovens, e por mais que eu estude sobre a morte nos dá ela causa uma dor, um sofrimento difícil, porque é um ciclo que nós não queremos que finde, né? Que é o ciclo dessa vida aqui curtinha, né? E a morte é um outro ciclo, né? Necessário para que eu volte, me recicle e volte para cá. Mas é muito difícil. E a gente tomba. E quando a gente tomba, a gente se questiona, né? E aí eu escutava uma vozinha, levanta, segue. Né? E o levantar e seguir, ele está onde? Ele está nesse fio do conhecimento que está na raça humana, desses grandes seres amorosos que nunca abandonam a raça humana. São aqueles que saem da caverna, lá do nosso velho e amado Platão. São os que saem da caverna e voltam para buscar os que estão na caverna. São aqueles que vieram ensinar sobre a caverna. Filhos, vocês estão presos na caverna, na roda de Sansara, na roda do tempo, na roda dos Nidanas. E tem como sair dali. Venham. Existe um sol, existe uma luz em vocês. Vocês são isso. E aí, quando eu me linko nisso, eu levanto. Mas a dor está dentro de mim. Não tenha dúvida. A saudade está dentro de mim, a lembrança do sofrimento está dentro de mim. E eu tenho que seguir, porque eu tenho que continuar fazendo a minha jornada e continuar ajudando os meus irmãos a levantar. Aí eu levanto meio capenga, pego um outro pela mão, vamos junto, levanta também. Aí engata o outro, vamos lá. Um apoiado no outro, é isso aí. Ó. E isso mostra que nós não somos capengas, nós somos fortes, nós temos um elo de luz forte entre nós, dentro de nós. E essa luz engata na outra luz, engata na outra, e vira só luz. Eu gosto daquela, eu não sei se eu vou dizer certo, né, que somos anjos de uma asa só, né? Para a gente voar, a gente tem que se abraçar, né? Então, acho que é bem isso mesmo. Né? Mas é bacana, porque, que nem hoje nós estamos aqui, ó, conversando com você, já de outras ocasiões, a nossa egrégora está cada dia maior, né? Independente de a gente estar se comunicando ou não, a gente sabe que pode contar, sabe que estão trabalhando, né? Isso é bacana. Isso, para mim, é um fomento. Somos poucos, não interessa, mas somos, né? Somos. E é bom, e a gente mostra com isso que pode crescer isso que você está falando, né? E imagina quantas pessoas ao redor do mundo estão nesse mesmo processo, né? Se ajudando, acreditando, mentalizando, cada um à sua maneira, tentando trazer essa consciência, essa bondade que você falou, né?
apesar de que a gente olha e fala, não, não existe esperança, porque não é possível. O que a gente vê e só nos trazem coisa ruim, não fomentam as coisas boas, não interessa fomentar coisa boa, né? Mas o importante é estarmos ligados. Josi, o que você gostaria de dizer para a gente finalizar a nossa conversa aí nessa questão? Voltando para o início, como, então, que visão que eu posso ter dessa coisa de ciclo repetitivo? Tem que fazer abrir a minha visão macro, né? Ter uma visão macro e ver por que isso se repete na minha vida, por que eu atraio esse tipo de situações, sem aludir tudo, eu tive em vidas passadas, eu aprontei um monte, e agora toda vez que acontece, acontece comigo. O leque é muito maior que isso, né, Josi? Bom, o que eu gostaria assim, de deixar para a gente refletir, né, que é uma reflexão que eu faço sempre comigo, assim, que eu saiba escolher, tá? Aquilo que eu quero continuar repetindo e aquilo que eu não quero mais repetir. Opa, boa dica, boa dica. Escrever no papel, por exemplo, escrever num lugar aí. Escolha o caminho da unidade e não da separatividade. Escolha o caminho do bem e não o caminho do sofrimento. Né? E trace esse caminho, coloque ele como uma linha condutor para ti. Cada vez que vier uma avalanche, um catástrofe, uma enchente, uma dor, uma morte, um sofrimento, algo que se repete sempre, uma maldade, tá? Que eu me mantenha na minha escolha, que eu não duvide da minha escolha, que eu me mantenha firme nisso, seja ela qual for, desde que ela seja uma escolha boa. Porque se eu escolher pelo caminho da unidade, o caminho do bem, né, sempre eu vou ter auxílio. Sempre eu vou ter auxílio. Tá? Mesmo que eu esteja passando por uma ponte e tenha buracos nessa ponte, mas se eu tenho um propósito de uma escolha pelo bem, eu vou ser desviada do buraco da ponte. Entendo. Tá? Eu vou ter auxílios. E existem, acreditem, existem auxiliares invisíveis. Basta estar... O tempo todo. Basta estar em conexão e perceptivo para isso. E onde eles estão escondidos, entre aspas, tá? Em todos os símbolos que existem no universo. Em todas as historinhas de contos de fada. Em todos os mitos. Em todos os grandes ensinamentos religiosos. Esses seres invisíveis estão escondidos. Em todos os nomes que se dá para Deus e que não se dá para Deus. Tá? Eles estão escondidos aí. Então, se eu importo o meu credo, se eu sigo uma linha, e mesmo que eu não tenha credo, se eu sigo uma linha, e eu escolho uma linha de pensamento do bem, né, eu vou encontrar esses auxiliares invisíveis. Entrar em conexão, sintonizar você com eles. Exatamente. Então, eu deixo assim, escolham. E a escolha, ela vem do desejo. O ser humano, nesse plano aqui dual, ele sempre vai desejar. O desejo em si, ele não é uma coisa ruim. Eu desejar ter dinheiro, uma vida boa, desejar isso, desejar aquilo, felicidade, não é uma coisa ruim. Agora, como eu canalizo esse desejo, sim, pode se tornar uma coisa ruim. Né? Então, desejar estar uno com todos, desejar o bem para todos, eu vejo que é uma tônica necessária. E isso faz com que eu volte para dentro de mim. Se eu sou uno com tudo e com todos, né, será que o meu problema pessoal é tão importante assim? Será que eu não posso olhar para o outro e ajudar o outro? Né? E eu vejo que a coisa está por aí, sabe? E buscar entender, compreender essas questões maiores, esses grandes axiomas, as grandes ideias universais. Eu volto sempre para essa tônica, Gri. Né? Nós fomos instruídos por grandes seres, existem grandes verdades universais. Né? Busquem essas verdades. Tá? Não existe matéria morta. Tá? O mundo está sempre em movimento, tem um eterno movimento.
que esse movimento ele não está atrelado às substâncias materiais. Ele está atrelado a um espírito e uma matéria pura que nunca se separam e que ciclicamente geram mundos, geram planetas, geram humanidades, geram animais, geram plantas, geram tudo. Tá? Esses elementos são puros, são grandes substâncias, eles não têm gunas, eles não têm atributos, são elementos puros que estão sempre no eterno movimento. Tá? Essas são grandes ideias axiomáticas. Tá? O que é um axioma? É uma ideia que não muda. Isso quebra dogmas. Isso quebra ideias falsas. Isso bota os sofistas embaixo do tapete. Isso faz com que os sofistas queiram matar o Sócrates da vida. Tá? Assim se cicuta para eles. Por quê? Porque o Sócrates da vida sabe que essas ideias são universais e que se eu as aprendo, eu posso modificar as coisas. Eu acesso a substância mágica criadora que tem dentro de mim. Tá? Então, escolham, eu deixo isso como reflexão, escolham o bem, escolham o caminho da generosidade, escolham o caminho da unidade, que nós somos um. Não existe diferença, gente, não existe. Nenhuma diferença. É isso. Obrigada, querido. Obrigada. Valeu, Josi. Você deu bem o recado. Você deu bem o recado. Com a ênfase necessária e com as principais questões, né? Você focou a questão, então agora cabe a cada um, dentro da sua vontade, dentro do seu desejo de mudar a sua própria vida, de buscar ter essa consciência. Os mestres nos mostram o caminho, só um caminho por nós, né? O caminho é solitário. Então, tem nas cartas dos mestres, aqui, ó, a carta 90, tá? A carta 90, ela fala sobre o movimento. E é muito bonito, ela fala dos ciclos. Então, quem tiver o livro, ó, pergunta 90, né? Carta 90. Carta 90. Né? Lê uma carta muito bonita, muito bonita. Excelente. São excelentes 2 tomos, eu acho que todo mundo deveria ler, obrigatoriamente. Valeu, Josi. Um forte abraço, obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada a todos. Puxa vida, que bom ter a Josi de volta assim, conversando conosco, né? E você percebe na Josi a convicção do que ela fala, né? Não titubeia naquilo que está falando, não é decoreba, é aquilo, vivenciar isso. Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa tentar fazer, né? Porque a gente é decoreba, a gente vai em certos lugares, repete frases que a gente não sabe o que está falando, mas a gente repete, papagaio de repetição. Então, vivenciar aquilo que você está falando é o principal, é o começo. É isso aí. Sempre, qualquer grande caminhada, impreterivelmente, sempre começa pelo primeiro passo. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.